Olá, prosperidade! Tudo bem com vocês? Aqui é a Aline Pérez, do Pérez e Correia, e eu tô aqui hoje como prometido para gravar um vídeo que vocês vêm pedindo há muito tempo, que é sobre a compra de imóveis ou automóveis, se compensa ou não. Sempre quando eu deixo aquelas caixinhas de pergunta aberta, tanto no meu perfil quanto no perfil do Pérez e Correia, sempre tem alguém que pergunta: Aline, nos dias de hoje, compensa comprar um imóvel ou alugar? Compensa financiar um carro ou utilizar transporte público, Uber, táxi e assim por diante? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês algumas questões que vai fazer com que você pense um pouco mais sobre isso e talvez chegue a uma conclusão. Mas eu já aviso, se o seu maior sonho da vida, se você cresceu falando que o seu sonho é ter uma casa própria, talvez esse vídeo não vai fazer tanto sentido para você, ou você vai me culpar por destruir os seus sonhos. Brincadeira, o mais importante é que você entenda que o que eu tô falando aqui, eu vou tentar trazer sempre duas alternativas e dois pensamentos. O pensamento puramente financeiro, tá? Pensando em números, mas como vocês sabem, eu sou uma das pessoas que mais defende que finanças, ela tem que ser comportamental, porque senão ela não vai fazer com que você enriqueça, com que você prospere ou que você seja feliz. Então eu também vou trazer o lado comportamental dessa escolha, combinado? Já dispara, já vai marcando as pessoas aqui que você quer que acompanhe esse vídeo, porque de fato é um pensamento que nós precisamos mudar, não ficar fechado em algo que foi criado, algo cultural há anos atrás, combinado? Então vem comigo. O importante na compra de um imóvel ou de automóvel, a primeira coisa é decidir se essa compra ela vai ser à vista ou ela vai ser financiada? Mas o que muda, Pérez? Muda totalmente o sentido, porque são cálculos diferentes e são pensamentos diferentes também. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês façam até antes disso, sabe aquela ideia de que imóvel é investimento, que ter um carro é ter um investimento? Não funciona. Não é isso, tá? Que acontece. Porque um imóvel, ele é consumo, ele não é investimento, dependendo de como você tiver esse imóvel, principalmente se ele for financiado e você estiver morando nele, é consumo. Se ele for comprado à vista e você estiver alugando para outra pessoa, ele é um investimento. A mesma regra funciona para o carro. Tá bom? Então você vai ter que decidir se esse imóvel ele é à vista ou se ele é financiado. Infelizmente hoje no Brasil tá cada vez mais difícil as pessoas comprarem à vista. Por quê? Porque a culpa é do governo, Aline? Porque a culpa é da inflação? Não. A culpa é que ao passar dos anos as pessoas foram abrindo mão da educação financeira. Se isso não tivesse acontecido, seria muito fácil, seria muito tranquilo comprar imóveis e automóveis à vista, mas não é isso que acontece, porque a gente sempre está disposto a pagar por prazeres momentâneos do dia a dia, do que de fato ter um cronograma do que você vai realizar ou não na sua vida, combinado? Então, você decidindo, eu vou para o lado aqui do financiado, que é a maior parte da população brasileira hoje. Eu vou lá e eu financio, pelo menos na nossa geração tem sido muito isso, tá? Geração Y tem sido muito isso. Eu vou financiar um imóvel pela Caixa Econômica Federal. Eu fiz até aqui uma simulação. Enquanto eu falo com vocês, eu vou olhando só para passar os números certinhos, tá bom? Você pode fazer isso também. Entra no site da Caixa, no site do seu banco ou nos simuladores que tem disponível na internet, é super tranquilo. Mas vamos supor que você encontrou um imóvel de 360 mil e você vai financiar por 420 meses, 35 anos, com uma taxa aproximadamente aí do que está equivalendo a 9% ao ano, tá bom? Dentro disso, você vai dando a entrada de 20%, você vai ter uma parcela, a primeira parcela de 2.924 e a última parcela de 717. Isso porque é uma tabela saque.
uma tabela de amortização saque. Você sempre escutou aquelas pessoas falando, mas eu pago a primeira e a última, porque a última sempre tem o desconto dos juros. Então, de fato, a primeira, 2.924 e a última, 717. O que significa isso, Pérez? Que os bancos ou os lugares que financiam imóveis são muito bonzinhos e eles fazem isso para a gente pagar mais no começo, mas ir aliviando? É claro que não. Talvez você não tenha se atentado que isso, na verdade, 717 é o valor do imóvel. Você está pagando sem juros porque é a última parcela, então os juros você vai pagando da primeira até a última. Então, nessa conta de 2.924 sendo a primeira parcela, você está pagando de juros R$ 2.200. Porque 717 é sem juros, que é a última. Então, esse é o valor da parcela do seu imóvel. O resto é juros. E aí eu quero que vocês pensem o seguinte: por que que hoje em dia, quando a gente fala pagar aluguel, é dinheiro jogado fora, e pagar investimento, pagar financiamento é um tipo de investimento? Você está pagando muito mais do que o seu imóvel vale, de fato. Então, você também está jogando dinheiro fora através dos juros. Pérez, mas pelo menos o imóvel é meu, eu vou estar no meu imóvel. E aí é um outro engano. O imóvel, ele não é seu, ele é do banco, tá? Você, na verdade, é um inquilino do banco que financiou para você durante 35 anos. Mas, é claro, tem as pessoas que vão amortizando todo ano, conseguem juntar uma grana e amortizar e conseguem diminuir de 35 anos para 25 anos. Só que ao final desses 25 anos ou 35 anos, você vai ter o seu imóvel, só que um imóvel com uso de 25 anos ou um imóvel com uso de 35 anos. Já não será um imóvel novo. Isso eu não estou nem considerando os reparos, os retoques, as manutenções, tá? Estou pensando só no financiamento puro. Tendo em vista que, se a gente pega 360 mil, que foi o que eu fiz a simulação, provavelmente você vai conseguir encontrar um aluguel em torno de 1.800, pelo que eu dei uma pesquisada, para um imóvel de 360 mil, R$ 1.800 de aluguel, dependendo da região e da cidade que você mora, tá? Porque é sempre 0,5 do valor do imóvel. Nesse caso, se você paga uma prestação de quase R$ 3.000, que foi a simulação que eu fiz lá em cima, e opta, por exemplo, você tem a parcela de quase R$ 3.000 se você for financiar. E se você for alugar, R$ 1.800. Essa diferença dá uma diferença de R$ 1.200. Se você investir essa diferença, em até 15 anos você consegue comprar o seu imóvel à vista e um imóvel novo, não com 15 anos de uso. Você paga aluguel, investe a diferença do que seria o seu financiamento e em 15 anos você tem um imóvel novo no mesmo valor e no mesmo montante. Então, isso é o cálculo puramente financeiro, se compensa ou não. Agora, pensando pelo lado comportamental, tem aquelas pessoas que não têm a disciplina de ter essa consciência de não, eu estou pagando 1.800 de aluguel, mas eu tenho que investir a diferença que seria a compra desse imóvel. Ou se o seu sonho, realmente, eu preciso ter uma casa, porque isso vai me trazer segurança, isso vai me trazer estabilidade, isso vai me trazer poder, isso vai me trazer independência. Se esse for o seu sonho, tá tudo certo. A questão aqui é se compensa ou não pensando pelo lado financeiro, mas isso não significa que tem que ser uma regra. Você pode sim comprar e financiar o seu imóvel e ainda ter a disciplina de guardar a diferença para daqui 15 anos que está no seu imóvel e aí diminuir um pouquinho essa margem de despesa com juros. E o mesmo cálculo, pessoal, é para carro, funciona para carro também, tá? Se você vai comprar um carro financiado, que ele custa, sei lá, 40 mil, quanto que você vai gastar por ano com esse carro? Lembrando que 2,8, uma média ao mês de juros para financiamento, tá? Você vai ter a taxa de juros, que esse carro de 40 mil, 2,8, vai para em torno de 58 mil no final, tá? Se eu não me engano, 58 mil. 58 mil num carro, IPVA, seguro, manutenção, estacionamento, dependendo de onde você vai,
combustível. Tudo isso tem que ser calculado, tudo isso tem que estar ali anotado. E eu quero que você anote esses valores e multiplique, divida, por 12 para saber quanto que vai dar por ano. Então, quanto por ano esse carro vai te custar? Essa é a primeira conta. E o que você vai fazer depois? Você anda de transporte público na sua cidade? O transporte público funciona bem? Tem Uber na sua cidade? Tem táxi na sua cidade? Tem bicicleta na sua cidade? Tem patinete na sua cidade? Você vai pegar todos esses meios de transportes que não precisam ser seu e calcular o quanto que você gasta para utilizar esse transporte. No meu caso, eu morando em São Paulo, eu moro a 2 quarteirões do metrô. O metrô tá 4h30. Para eu ir, talvez, atender um cliente ou passear, eu gasto 8,60 para ir e voltar de onde quer que eu esteja. Então, 8,60 por dia. Será que o meu carro vai ter esse gasto por dia, pensando que, de novo, aqui em São Paulo, tô fazendo as contas, na minha cidade você faz nas suas, combinado? Na minha cidade, cada lugar que eu vá é muito longe, são 30 minutos, são 20 minutos de distância. Então, o cálculo se você for financiar o carro, faça o cálculo de quanto que ele vai te custar por ano e o quanto o transporte público vai te custar por ano. E aí eu quero que você pense, será que em 2 anos, eu usando o transporte público, eu reservando o meu dinheiro, eu consigo comprar um carro à vista, já que o meu sonho é ter um carro? Tá tudo bem. Vai lá, se esforça, são 2 anos só. Você passa 5 anos para pagar o financiamento do seu carro e quando chega no final do financiamento você já tem que trocar o carro porque ele desvaloriza. Então, que são 2 anos para você realizar seu sonho e comprar o seu carro à vista e não ter essa dor de cabeça. Mas eu tenho certeza que se você chegar para aquela tia, sabe aquela tia chata? Ou aquela cunhada, ou aquela prima, enfim. Aí você vai falar assim, menina, vi lá no Pérez e Correia, a Aline falando, e eu cheguei à conclusão de que não compensa ter um carro, vou vender o meu carro. E aí as pessoas vão responder, nossa, mas a situação tá tão difícil assim? Não está difícil, está ótima. Tanto é que eu vou vender meu carro para investir meu dinheiro para receber juros e não pagar juros para o banco. Essa é a grande sacada. 2 tipos de pessoas. A que recebe juros através de investimentos e a que paga juros através de financiamento. A decisão é sua. Se for um desejo ardente, se programe, estude, pague à vista, estude qual é o melhor caminho, tá? E pague à vista para você ter uma rentabilidade um pouco melhor do que financiamento. Mas sem dúvida alguma, as contas estão na palma da sua mão. Assim como eu fiz a simulação agora, você pode entrar no Google e praticar na mesma forma um imóvel que você já tenha visto, que custa mais ou menos de 300 mil, um carro que custa mais ou menos de 40 mil, faça suas contas, compare e comece a vivenciar a sua realidade, independente do que a nossa cultura traz, é a sua realidade. Se a sua realidade, se o seu desejo ardente é ter um imóvel, tá tudo bem. Vamos programar todas as suas finanças para você também investir junto com esse imóvel para daqui a um tempo você poder quitar e ficar tranquila com seu sonho realizado e as suas finanças em dia. Combinado? Um super beijo e a gente se vê no próximo.